O Benfica recusou contratar o De Bruyne do Manchester City. Esta é a lista dos maiores erros que Porto, Benfica e Sporting cometeram na história. Em primeiro, o Benfica, que recusou contratar o De Bruyne em 2012. Em 2012, o De Bruyne jogava no Genk e podia ter assinado pelo Benfica. E era por apenas 6 milhões de euros. Segundo relatos, os encarnados acharam-no demasiado franzino e optaram por não avançar. Resultado, foi para o Chelsea e mais tarde brilhou no Wolfsburgo, tendo depois assinado pelo Manchester City, tornando-se apenas num dos maiores médios do mundo. Um erro de avaliação dos benfiquistas que custa lembrar. O próximo erro da lista foi o Sporting vender o Cristiano Ronaldo por apenas 17 milhões de euros. Em 2003, o Sporting vendeu o Ronaldo ao Manchester United por apenas 17 milhões de euros. O que até parecia um bom negócio na altura. Mas bastaram 3 meses em Inglaterra para o valor dele disparar. O Alex Ferguson chamou-lhe logo o talento mais promissor que ele já viu. Hoje sabemos que o Sporting podia ter lucrado mais do dobro, ou até o triplo, se o tivesse segurado por uma época mais. O próximo erro da lista foi o Porto ter contratado o Mboula por 20 milhões de euros. O Porto bateu o recorde de transferências em 2015 ao contratar o Gianelli Mboula, que vinha do Marselha. O francês custou 20 milhões de euros, mas não se adaptou ao estilo nem ao balneário. 6 meses depois já estava fora. Foi vendido ao Stoke City por muito menos. Foi um grande prejuízo financeiro para o Porto e também desportivo. Foi um erro crasso e caro. O próximo erro da lista foi o Benfica ter deixado sair o Bernardo Silva sem o deixar verdadeiramente estrear-se. Considerado um dos maiores talentos da formação do Seixal, o Bernardo Silva foi emprestado ao Mónaco e foi vendido logo a seguir por 15 milhões de euros. E o mais insólito disto é que ele nunca teve uma verdadeira oportunidade na equipa A. Nos treinos, dizem que ele jogava adaptado a lateral. Hoje é estrela no Manchester City. Já ganhou vários títulos e é peça-chave da seleção nacional. Foi um talento ignorado dentro de casa na Luz. O próximo erro da lista é o fax que chumbou a venda do Adrian Silva. Em 2017, o Adrian Silva tinha tudo acertado com o Leicester por 30 milhões de euros. Mas um atraso de 14 segundos num fax impediu a inscrição do jogador a tempo. O negócio caiu, o Adrian ficou parado, desmotivado e o Sporting perdeu uma venda histórica. A culpa, burocracia mal gerida no clube de Alvalade. O próximo erro da lista foi o Porto ter vendido o Falcão por um valor abaixo da cláusula. O Falcão tinha uma cláusula de 60 milhões de euros, mas foi vendido ao Atlético de Madrid por apenas 40 milhões, mais 7 por objetivos. E sabem o pior? O Atlético acabou por vendê-lo por muito mais e beneficiou claramente da má negociação do Porto. Um dos melhores pontas de lança da década, vendido a preço de saldo. O próximo erro da lista foi o Benfica vender o Renato Sanches cedo demais. Após um Campeonato da Europa 2016 brilhante, o Renato Sanches foi vendido por 35 milhões de euros ao Bayern Munique, mas muitos dizem que o Benfica devia ter esperado e valorizado mais o jogador. O Bayern aproveitou a pressão financeira do Benfica e levou-o num timing pouco favorável para os encarnados. Hoje é um dos ICE da Luz. O próximo erro da lista foi o Sporting ter contratado o Elias por 8,8 milhões de euros. Foi um negócio ruinoso. Em 2011, o Sporting pagou 8,8 milhões de euros ao Atlético de Madrid pelo Elias, tornando-o na contratação mais cara do clube até então. O problema é que ele nunca se adaptou. O rendimento foi medíocre e acabou por sair pela porta pequena. Um símbolo claro da gestão danosa de várias direções do Sporting. O próximo erro da lista foi o Porto ter apostado na armada espanhola de Lopetegui. E entre 2014 e 2016, o Porto apostou forte em jogadores espanhóis. Oliver Torres, Telho, Casemiro, Adrian, entre outros. Foram gastos mais de 40 milhões de euros e nenhum título conquistado. O balneário dividiu-se. Houve quebra de identidade dos portistas e o Lopetegui acabou por sair sem glória nenhuma. Muitos adeptos ainda acham que a crise moderna que o Porto atravessa começou precisamente com Lopetegui. O próximo erro da lista foi o regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Depois de ser campeão pelo Flamengo, Jorge Jesus regressou ao Benfica com muita pompa. Apesar dos milhões investidos em Darwin, Everton, Vertonghen, entre outros, não ganhou qualquer título importante. Com o balneário dividido, a relação com o presidente tensa e a instabilidade tomaram conta do clube. Uma aposta que parecia segura, mas que afundou o Benfica em 2 anos. O próximo erro foi o Sporting ter deixado sair o Leonardo Jardim depois de uma época promissora. Em 2013-2014, Leonardo Jardim pegou num Sporting que tinha ficado em 7º lugar e levou-o ao 2º lugar do campeonato com um plantel muito jovem. Mas divergências com a direção levaram à sua saída precoce. Jardim foi para o Mónaco e eliminou o City da Liga dos Campeões e foi campeão em França. O Sporting perdeu assim um treinador que podia ter feito história em Alvalade. O próximo erro
foi o Porto se ter envolvido em negócios com a Doyen Sports. Durante anos, o Porto recorreu a fundos de investimento externos para contratar jogadores. O problema é que o Porto perdia o controle sobre o passe dos jogadores e as vendas rendiam muito menos aos cofres do clube. Exemplos como Jackson Martínez e Quintero são gritantes e algumas investigações e manifestações de adeptos prejudicaram a imagem do clube. Esta foi a lista dos maiores erros de Porto, Benfica e Sporting da história. Se gostaste, convido-te a ver os outros vídeos deste canal. Convido também a deixar o like, partilha com um amigo que goste de futebol e se ainda não subscreveste, subscreve o canal. Até ao próximo vídeo.